O Senhor gerou o tema no meu coração ontem à noite, enquanto eu e minha esposa estávamos orando na sala. Eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor tem para amanhã? Espírito Santo, coloca no meu coração, fala ao meu coração. E o Senhor foi gerando. Consegue me acompanhar? Está se preparando aí? É. Quem? É? Meu amigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ver o que está no teu espírito. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos por mais um instante? Que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio para se mover, para falar. Espírito Santo, nós te chamamos para fluir através do altar, para fluir através da tua palavra, Senhor. Que aquilo que eu não posso fazer, que o Senhor venha fazer nessa noite. Que o Senhor possa nos alinhar conforme o Senhor desejar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Irmãos, o tema da mensagem é que venha o temor do Senhor. Eu sinto no meu espírito de compartilhar isso com vocês, que venha o temor do Senhor. Amém. E quando Deus vai falar para Satanás a respeito de Jó, Jó capítulo 1, versículo 8, ele diz: você observou o meu servo Jó? Ele é um homem irrepreensível, é um homem íntegro, é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Coisa boa é Deus falar isso da gente. E essa é a grande questão. O que nesses dias o Senhor, não eu, não aquele que está do seu lado direito ou esquerdo, mas o que o Senhor tem falado de você nesses dias, o que o Senhor tem pensado ao teu respeito nesses dias, que a gente possa meditar nisso nesses próximos dias. Como eu estou diante do meu Senhor, como eu estou diante do Jesus que entregou a sua vida para me salvar. Então, o meu desejo é que você esteja preparado para receber essa palavra. O seu coração está preparado para receber essa palavra? Amém? Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear e ele semeia a palavra em 4 tipos de terreno, solo, e esses solos nos representam. Nós podemos receber a palavra e frutificar, ou não receber e não frutificar, mas o anseio do meu coração é que todos nós sejamos mexidos por essa palavra. Não precisa abrir ainda, mas eu quero ler esse versículo para vocês. O profeta Isaías disse que o Espírito do Senhor viria sobre Jesus Cristo, e esse Espírito se manifestaria com alguns atributos, e eu quero citar esses atributos. O profeta disse: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, falando do Espírito Santo, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, e o último, e de temor do Senhor. A evidência da presença do Espírito Santo sobre a vida de um cristão é o temor ao Senhor, é temer a Deus. Então eu quero sinalizar isso, que uma das evidências de quem de fato tem o Espírito Santo é alguém que teme ao Senhor. E eu quero sinalizar alguns versículos dizendo para você que o princípio do temor não é somente para a antiga aliança, o temor é para a nova aliança, sim. Temer ao Senhor tem a ver com essa estação, com essa era.
Mas eu queria muito que você colocasse a mão na sua cabeça por um instante comigo, fechasse os seus olhos e dissesse assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade para trabalhar agora no meu coração, para que essa palavra faça sentido na minha mente e na minha alma. Espírito Santo, eu peço agora o espírito de temor, o espírito de temor, que o espírito de temor venha sobre mim, que o espírito de temor venha sobre mim. Amém? Nós declaramos o Espírito Santo, o espírito de temor vindo sobre esse lugar, vindo sobre esse ambiente, em um nome de Jesus. Então vou fazer aqui algumas citações, como eu estava falando antes, sobre que a evidência do Espírito na vida de alguém é o temor ao Senhor, mas sobre o temor na nova aliança, como isso de fato está ainda em vigor diante do Senhor. Eu só queria que você prestasse atenção. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja, está falando da igreja primitiva. Ela se edificava, a igreja estava se edificando, e encorajada ou consolada pelo Espírito Santo, consolada pelo Espírito Santo, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. A igreja estava crescendo, estava se edificando, estava debaixo de uma ousadia do Espírito, tinha um mover do Espírito maravilhoso. Mas no final do verso diz: vivendo no temor do Senhor. A igreja estava no temor do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 43 na NVT vai dizer: havia em todos eles um profundo temor. Havia em todos eles um profundo temor. Um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Em outra versão, na Almeida Revista Atualizada, vai dizer: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 1 de Pedro 1,17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um. Ele está dizendo: olha, andem em temor durante o período da vossa peregrinação. A Bíblia nos chama de peregrino. Ele está dizendo: enquanto eu estou caminhando sobre a terra, que eu possa andar em temor diante de Deus, que eu possa andar em temor diante de Deus. 1 de Pedro 2,17: tratem a todos com o devido respeito. Respeitem a todos, mas ele vai dizer: amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, as autoridades. Hebreus 12:28: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, já que nós estamos recebendo um reino inabalável, oh coisa boa, um reino que nunca vai se abalar, um reino eterno, já que estamos recebendo um reino eterno, ele diz assim: sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Adoremos a Deus de modo aceitável. Como é uma adoração aceitável? Com reverência e temor. A adoração aceitável é uma adoração em reverência e temor. Quanto mais você reverencia a presença, quanto mais você tem temor referente à presença, mais ela é aceitável diante de Deus. Você quer que Deus aceite a sua adoração? O tema: reverencie a sua presença, e ela subirá. E ela subirá. Uma adoração aceitável é uma adoração em reverência e temor. Amém? Mas eu quero sinalizar o que é temor.
Pastor, o que é temor? Até aqui eu estava falando para você que o temor é a evidência de alguém que carrega o Espírito Santo e que faz parte da nova aliança. Mas o que é o temor? No original grego, a palavra temor, no Novo Testamento, normalmente é a palavra phobos, ou phobeu, de fogo. Tem associação com fogo, que significa, o significado é medo e receio, como também respeito e reverência. É um equilíbrio entre medo e receio, respeito e reverência. E você vai entender um pouquinho mais comigo sobre isso, sobre essa questão de temer o Senhor, o que é. Efésios 5:33, se até quiser lançar lá, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Pegou? O homem deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverenciar o marido. Essa palavra reverenciar é phobos, de temor. O que eu quero dizer é que o temor que eu estou falando não é um temor de tocar o terror. Quando o marido chega em casa, ele não chega para apavorar a esposa e os filhos, mas ele chega para trazer uma estabilidade, uma segurança, uma proteção, uma sensação de segurança. E é essa reverência que deve se ter um com o outro, entre o cônjuge. Ou seja, o temor que nós temos que ter com o Senhor é o mesmo respeito e reverência que um cônjuge deve ter um com o outro. E qual é esse temor? Um temor fundamentado no amor. Eu não quero entristecer essa pessoa, eu não quero magoar essa pessoa, eu não quero ferir essa pessoa. E porque eu não quero magoar, ferir, entristecer, então eu tenho esse temor, esse receio, essa reverência, esse respeito, esse cuidado. Então é sobre um respeito com a pessoa, fundamentado em amor. Isso é temor. Então no Novo Testamento, Deus é Pai, irmãos. Mas em Hebreus vai dizer também que Ele é fogo consumidor. Amém? Ele é Pai, mas Ele é fogo consumidor. O temor do Senhor não é sobre ter medo ou ficar assustado com Deus. Porque se for sobre ter medo de fato e ficar assustado com Deus, como nós teremos intimidade com Ele, sendo que essa é a vontade dEle? Amém? Quando Adão ouviu a voz de Deus depois de ter pecado, a Bíblia diz que ele teve medo e se escondeu. Quando a gente fala de temor, não é sobre esse medo que me distancia de Deus. Esse medo que me assusta e me distancia de Deus está afirmado numa natureza caída. Mas o medo no sentido de reverência, de respeito, de entender o senhorio do Senhor, de não querer feri-lo, de não querer magoá-lo, de não querer entristecê-lo, é um temor vindo do Espírito de Deus. É um temor vindo do Espírito Santo de Deus. Então o temor é isso, é um profundo e permanente respeito a respeito de Deus. Amém? Um respeito e uma reverência por Deus. Que é um exemplo prático. Já vou te dar um exemplo. Os papais aí de primeira viagem, quando vai dar banho no filho pela primeira vez, não tem um receio, não tem um certo medo, um certo temor, mas é por causa do bebê? No sentido medo do bebê? Não é medo do bebê. O bebê é frágil, molinho. É medo de prejudicar alguém que você ama. Isso é temor. Temor é eu não quero falhar com essa pessoa. Sabe o que é temor? Eu não quero falhar com ele. É eu querer acertar com ele. É eu querer agradar a ele. É eu ter medo de fazer alguma coisa que lhe desagrade. Isso é temor. Você tem isso no seu coração? Um receio de desagradar o Senhor? Que um nível de temor venha sobre nós, um nível maior de temor venha sobre nós. Uma igreja preocupada sim em agradar o Senhor, em não pecar contra o Senhor.
em se santificar. Amém. Então o temor é bonito, irmãos, porque o temor tem a ver com apreço, valorização, amor, e não com medo. Então, eu não obedeço ao Senhor por causa de medo de ir para o inferno. Eu obedeço ao Senhor porque eu amo Ele. E isso é temor. Esse é o verdadeiro temor. Então o temor tem a ver com uma devoção que eu sinto por Deus e não com uma preocupação pessoal apenas. Sabe, a gente às vezes quer, vai servir a Deus porque tem medo de sofrer as consequências de não servir a Deus, mas o Senhor quer organizar esse entendimento na sua vida, que o temor venha não por causa do medo das consequências, mas por causa do seu amor e devoção a Ele, porque você quer agradá-lo, porque você quer encher o coração do Senhor de alegria. Quando Deus abriu os céus, o Pai abriu o céu e foi falar a respeito de Jesus, Ele disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, esse filho me agrada. Então amar, Deus ama a todos, mas ter prazer não é em todos que Ele tem. E um filho que ama o Senhor vai querer gerar prazer no Senhor. Por isso que Jesus disse: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. A expressão de amor verdadeiro tem a ver com guardar os mandamentos. E esse guardar os mandamentos fundamentado em amor é o temor do Senhor. É temer a Deus. Então, irmãos, sem temor nós vamos ser cristão muito ruim. Cristãos ruins. Por quê, pastor? Porque isso pode sinalizar e significar que a gente não tem preocupação nenhuma se a gente está agradando ou não o Senhor. Pode sinalizar que a gente não está se preocupando se a gente está acertando ou não diante do Senhor, diante de Deus, quando nós deveríamos ter esse coração. O temor, ele vem, sabe quando? Quando a gente consegue perceber a presença e a glória e a grandeza de Deus. Sabe quando o temor aumenta? Quando você vê o Senhor. Quanto mais a gente vê o Senhor, de fato, mais o temor aumenta. O que eu quero dizer com isso é que o temor vai aumentar quando a gente, com os olhos da fé, conseguir ver Jesus aqui, conseguir ver o Espírito Santo nesse lugar. Quando você chega nesse ambiente, no momento dos louvores, no momento da palavra, você consegue perceber que é Jesus que está agindo aqui, que é o Espírito Santo que está agindo aqui, porque isso vai te dar temor. Deixa eu explicar de um jeito prático. Há homens que recebem mais prestígio, honra e reverência que o Espírito Santo quando eles sobem numa plataforma. E é ali que eu consigo perceber se eu tenho temor ou se eu não tenho. Um exemplo: se o Neymar entrasse aqui e eu desse para ele dar uma palavrinha, meu Jesus, ia ser foto para lá, para cá, autógrafo, né? Ia ser um negócio assim de que é um homem pecador. A pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo está aqui, e a gente não dá às vezes a mesma reverência para a presença que está aqui. A gente, porque não vem carne, a gente não dá a reverência, mas Ele está, e Ele é muito maior do que as celebridades dessa terra. Que o temor aumente, irmãos. Que a gente entre num lugar e a gente diga: ei, eu estou vendo Ele, eu amo Ele, Ele é digno. Sim, aleluia. Tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Então, o nível de temor, de reverência, de respeito, de honra ao Senhor está totalmente vinculado ao quanto eu posso perceber dele em um ambiente, o quanto eu vejo a sua presença, o quanto eu vejo a sua glória, o quanto eu vejo a sua grandeza. Por isso que no Salmo 89, versículo 7 vai dizer: Deus é sobremodo tremendo na assembleia.
Na reunião dos santos, quando os santos se reúnem, a Bíblia está dizendo: Deus é sobremodo tremendo na assembleia. Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é grande no meio da assembleia. E o versículo vai concluir e vai dizer: e todos que o cercam o reverenciam. Se eu estou cercando a presença dEle, não tem como não reverenciar essa presença. Não é sobre reverenciar um homem pecador, ministros de louvor, alguém que está dançando, alguém que está fazendo alguma coisa aqui. Não. É sobre reverenciar aquele que é tremendo no meio da assembleia. Reverenciá-lo. Então a presença do Senhor tem que ser reverenciada, e ela é reverenciada quando nós tememos a Ele. Irmãos, nós nunca o encontraremos em uma atmosfera onde Ele não é grandemente reverenciado e respeitado. Se um presidente, eu estou falando coisa alta aqui, mas se um presidente é convidado para vir aqui e a gente não der a mínima para ele enquanto ele fala, você acha que ele vai voltar? Ele não vai voltar, e ele é muito maior do que os prefeitos, que os presidentes. Então se ele sobe em algum momento nesse altar para falar com a igreja através de alguém, e a gente não reverenciar, ele é rei de toda a terra, rei dos reis e senhor dos senhores. Se ele não for reverenciado, adorado nesse lugar, ele não precisa voltar. Então você nunca vai achar o Senhor numa atmosfera onde ele não é reverenciado. Você quer que Deus venha com mais força? Você quer que Deus enche esse lugar ainda mais da sua presença e glória? Você quer ver coisas sobrenaturais, milagres acontecendo, curas acontecendo? Reverencie a presença, respeite a presença. Amém? Tenha temor a respeito da presença. Por isso que nós lemos aqui Atos capítulo 2, versículo 43. E em cada alma havia temor, e porque havia temor, havia muitos sinais e prodígios que aconteciam por meio das mãos dos apóstolos. Repare que os sinais estavam associados ao temor. Eles tinham temor. O temor era tão grande que Ananias e Safira vieram ofertar no altar. Aí eles ofertaram só metade. Imagina, 100 pila, 100 mil o terreno. Eles chegaram para Pedrão e disseram: vendemos o terreno, está aqui os 70 mil. Contou uma meia verdade. Aí Pedrão olha para eles, para Ananias e Safira, e diz assim: por que vocês mentiram pro Espírito Santo? Não foi para ele, foi pro Espírito Santo. Depois que ele fala isso, eles caem no chão. O ambiente era de temor, era muito grande, as coisas aconteciam. E tinha muito temor. Pisava na bola, já dava problema. Então deixa eu dizer isso para você: o temor atrai a presença manifesta de Deus. Existe a presença onipresente. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus está aqui com a sua onipresença, mas a presença manifesta, aquilo que você pode perceber, conhecer, sentir, tem a ver com o quanto de devoção você tem a essa presença. Então nós temos que ter esse temor, irmãos. Amém. Como nós estamos lidando no momento da adoração, do louvor. Nós estamos reverenciando, nós estamos exaltando, nós estamos nos entregando, porque Ele está aqui. Isso tem a ver com fé. Se Ele está, então como eu não vou fazer nada se Ele está? Irmão, o dia que eu ver Ele, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou correr assim, ó, e dar um salto no colo dele assim, ó, uhul, dar um beijo nele. Ele disse, né, cumprimentem com o ósculo santo. Eu não sei, irmãos, ou se eu vou me jogar no chão e fazer que nem Pedro: arreda-te de mim porque eu sou pecador. Mas uma coisa eu sei, irmãos, não tem como ver o Senhor e continuar da mesma maneira. Alguma coisa acontece dentro de nós. Alguma coisa muda em nós quando a gente contempla o Senhor, quando a gente vê o Senhor.
Cuide, irmãos, para você não vir para cá somente para criticar. Seja um adorador. A gente cai na tentação de ser um frequentador de culto e não um adorador. Não seja um frequentador de culto, porque senão você não terá parte com ele. Irmãos, a gente usa o celular para usar a Bíblia, anotar aquilo que está sendo dito. E se for para isso, amém, coloca no modo avião e vai. Mas se for além disso, cuide, porque às vezes o celular está sendo mais importante do que a presença dele no local. Sim ou não? Quando eu tenho sede, eu não tem problema em beber água, eu preciso ir no banheiro, não tem problema ir no banheiro, mas eu estou indo por necessidade ou por fuga? Eu vou porque eu preciso, ou eu vou porque eu não estou conectado à presença que está no ambiente? É normal, o ambiente fica tenso assim mesmo. É porque a pregação é sobre o temor do Senhor. Mas irmãos, o Espírito Santo não está me deixando sozinho. Eu sinto, Ele está se movendo. Ele está falando com a igreja. Amém? E eu dou a minha palavra. Eu só não posso jurar porque a Bíblia diz que eu não posso jurar. Mas eu não estou pregando isso aqui por causa de ninguém em específico, pessoa específica. Eu não uso de púlpito para sangrar, irmãos. Eu não uso de púlpito para falar para pessoas. Eu entendo no Senhor, no Espírito, em oração. É isso, então eu procuro liberar aquilo que o Senhor me entrega. Se servir, amém. Se não servir, amém. Mas é você e o Senhor. O meu trabalho é entender e passar. Eu sou só o sacerdote que comunica. Amém? Então não fique bravo comigo. Se acerte com o Espírito Santo, se estiver fazendo sentido para você. Então na Bíblia há a mensagem, no Salmo 89, versículo 6 diz assim: procurem em todos os cantos, examinem os céus e a terra, e não se encontrará ninguém como o Eterno. Procurem em todos os cantos, examinem no céu, examinem na terra, examinem, não se encontrará ninguém como o Eterno. Os santos anjos estão maravilhados diante dele. Ele aparece imenso e glorioso sobre todos à volta dele. Ele aparece imenso e glorioso a todos que estão à volta dele. Como é que ele aparece? Imenso e glorioso, cheio de glória, cheio de grandeza, cheio de imensidão. O que eu quero dizer é, quando a gente entra nesse lugar de reverenciar essa imensidão, essa glória, essa grandeza, tudo muda nas nossas vidas. Tudo muda. Então o seu temor é limitado pelo conhecimento da presença e grandeza que você tem de Deus. O seu temor é limitado pelo conhecimento que você tem da presença e da grandeza de Deus. Quanto mais você conhecer a presença e a grandeza de Deus, quanto mais você conhecer, mais temor você vai ter. Amém? Então essa é a primeira parte. Esse cara é crente mesmo. Glória a Deus nessa palavra. Tem que ser bom, né? Hoje eu vim bem preparado. Eu falei assim: Senhor, se não tiver um aleluia, amém. Glória a Deus. Paulo falou, né? Gálatas 1:10, né? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, é um desafio, porque a gente às vezes quer, né, um feedback. Mas se eu trabalhar para ter feedback, daí o Senhor vai me quebrar todo, né? Não vai dar certo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A gente percebe nas Escrituras: ordem, glória. Ordem, glória. E por causa da ordem vem a glória, e da glória ou tem bênção, por causa da glória, no sentido de que as coisas fluem, ou tem julgamento, juízo. Se eu reverencio a glória, eu entro num lugar de bênção, eu se torno abençoado, as coisas fluem ao meu redor.
Agora, se eu não reverencio a glória, não respeito a presença, corre-se o risco de eu sofrer prejuízos com isso. Eu queria sinalizar alguns textos sobre isso. Eu acho que isso vai nos abençoar muito. Então entenda isso, a glória que nós buscamos, ela é maravilhosa. Nós viemos aqui para acessar essa glória. E a glória que nós buscamos, ela é maravilhosa, mas ela também pode ser perigosa se a gente não reverenciar ela por meio do temor. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 1, 2, daqui a pouquinho eu vou pedir para você abrir a Bíblia, tá? Mas vamos indo assim. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Resumindo, no início, quando Deus fez céus e terra, a terra estava em desordem. Deus fica 5 dias dando ordem e colocando ordem sobre a criação, 5 dias. No 6º dia ele cria Adão, e ele diz para Adão que ele iria dominar sobre toda a criação. E no Salmo 8, versículo 5, a Bíblia vai dizer que o Senhor coroou Adão, o homem, de glória e de honra. Então repare uma coisa, veio primeiro a ordem sobre a criação, e depois Deus deu a sua glória na pessoa do homem, e por causa dessa glória o homem governaria sobre tudo, por causa da glória. E enquanto Adão se movia nessa glória, a criação estava em ordem, estava estabilizada, tudo estava saindo bem, os leões estavam comendo capim, estava dando tudo certo. Mas quando ele pecou, essa glória foi tirada dele. Por isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que todos pecaram e carecem da glória, porque havia uma glória sobre nós. Então quando Adão, que tinha essa glória, caiu, e ele estava sobre a humanidade, toda a humanidade caiu com ele. Por isso que depois da queda de Adão, dessa glória, passou a ter sofrimento sobre a terra, enfermidade sobre a terra, passou a ter, todo tipo de coisa ruim, a morte passou a reinar sobre a humanidade. E o que eu estou querendo dizer é que o Senhor vem trabalhando para restaurar essa glória no homem. E como é que Ele restaura essa glória no homem? Através de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. O Filho é o reflexo da glória de Deus. O Filho é a imagem exata de Deus Pai, a imagem exata do seu ser. Em outras palavras, essa glória que Adão perdeu é o Filho que veio, e nele agora estamos sendo restaurados debaixo dessa glória. Então quando eu reverencio essa glória que é o Cristo, eu ando num lugar de bênção, eu sou abençoado. Agora quando eu não reverencio o Cristo, que eu estou clamando, invocando, servindo, então eu sofro consequências por causa disso. Por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses 1,17: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, porque Cristo é a glória. Abra comigo em Êxodo 40, versículo 33. Não esqueça, ordem, glória, bênção, prosperidade ou julgamento, juízo. A terceira coisa tem a ver com aquilo que eu faço com a glória. Depois da ordem, da organização, vem a glória. E depois da glória, o que eu faço com a glória define se eu vou viver num lugar de bênção ou se eu vou viver consequências negativas, ruins, por não reverenciar a glória. Êxodo 40, versículo 33 vai dizer: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Deus pede para Moisés, o líder do povo de Israel, para construir um tabernáculo. Aí Moisés construiu o tabernáculo no deserto, e ele concluiu a obra, ou seja, ordem.
Depois disso, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Depois que teve a organização no tabernáculo, a glória veio. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés não conseguia nem entrar de tanta glória. Ordem, glória. Amém? Eu queria que vocês abrissem Levíticos 10, 1 comigo. Vai ser a continuação sobre o tabernáculo, o que eles fizeram nesse tabernáculo. Tinha Moisés, depois tinha Arão. E Arão tinha 4 filhos. Pegou? Moisés, Arão e 4 filhos. Então o que eles fizeram com essa glória nesse tabernáculo? Eles não reverenciaram essa glória. E olha o que vai acontecer aqui. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então havia, a Bíblia fala, que havia o lugar santo, que é como se fosse aonde vocês estão. E aqui é como se tivesse uma cortina, para quem ainda não sabe, tivesse uma cortina, e aqui atrás era o santo dos santos, aonde Deus vinha somente para Moisés, para Arão e os seus 4 filhos. Só que aconteceu que 2 dos filhos de Arão entraram sem ser autorizados e levaram fogo profano. Só que se vocês observar, a gente leu lá atrás em Êxodo que Deus desceu com a sua glória quando o tabernáculo ficou pronto. Então quando as coisas estão em ordem, tem glória. E se a gente reverencia a glória, a gente mantém a glória. Agora, se a gente não reverencia a glória, se a gente despreza a glória, tem juízo, tem julgamento. Então o que eu quero dizer é, o temor do Senhor nos abençoa, irmãos, em todos os sentidos. E esse fogo profano que eles trouxeram, profano é aquilo que não é sagrado. Então eles entraram no ambiente da presença, no lugar sagrado, com algo que não era sagrado. Profano também tem a ver com tratar o que é sagrado como comum. Se eu subisse aqui sem temor algum, eu estaria tratando algo que é sagrado aos olhos de Deus, que é espiritual aos olhos de Deus, como comum. Isso seria profanar o altar. Então é algo espiritual, que deve ser feito com temor. Eu tenho que reverenciar esse lugar, respeitar esse lugar. Então profano é tratar o que é sagrado como comum, é tratar o que é santo como ordinário. O que me chama a atenção é que eles não foram autorizados a entrar. Em outras palavras, eles entraram por conta, mas o que me chama a atenção é que se eles entraram sem ser autorizados, eles entraram como se aquilo fosse comum. Entraram como se eles estivessem familiarizados com a presença. Não no sentido de eu conheço a presença. Até, não sei se você já ouviu falar, mas a gente diz assim, a gente não pode iniciar uma oração dizendo: Senhor, eu entro na sua presença, porque eu só entro da onde eu saí, Então, Senhor, eu estou na sua presença. Mas o que eu quero dizer aqui é que eles estavam familiarizados, no sentido de estarem acostumados, como se fosse uma rotina normal. Isso fala de religiosidade. Eu vou porque eu sempre vou. Eu vou lá acender o fogo para o Senhor. Por isso que eu estava falando, como a gente tem adorado, como a gente tem se preparado para ministrar, Nós que ministramos, como a gente tem se preparado para ouvir. A gente faz isso de forma ordinária ou de forma sagrada, no sentido de ter temor a isso. Irmãos, eles entraram sem temor. Eles entraram de qualquer jeito, como se eles tivessem se acostumado com o ambiente da presença. E é perigoso se acostumar com o ambiente da presença, no sentido de não reverenciar, de não ter temor.
que aconteceu no versículo 2 e 3? Olha aqui, não sou eu, está na palavra. Moisés então disse a Arão, foi isto que o Senhor disse. Moisés disse para Arão, porque Arão era pai dos dois. Provavelmente Arão chegou para Moisés e falou assim: Moisés, pede para Deus, cara, o que Deus fez? Ele matou os meus filhos. Aí Moisés responde para Arão o que Deus tinha dito. E olha o que Deus disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Em outra versão, deve me considerar santo. Quem tem acesso à minha presença, quem se aproxima de mim, deve me considerar santo. Ou seja, se eu estou me aproximando do Senhor, eu tenho que considerar Ele santo, Ele sagrado, reverenciar a Ele. No Pai Nosso, né, oração bem conhecida, oração dominical. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Fomos chamados para santificar o nome dele. Então quem se aproxima dele tem que santificar o nome dele, dizer que ele é santo, considerar que ele é santo. Isso é temor. À vista de todo o povo, glorificado serei. Ele está dizendo: eu vou ser glorificado. Arão, porém, ficou em silêncio. Arão disse assim: cara, eles não santificaram a presença, não tenho nem como questionar. Eles não reverenciaram, eles não valorizaram. Pisaram na bola, pisaram no tomate. Então, irmãos, entenda uma coisa. É como eu falei no início: o que Deus está pensando de nós. Não é porque a gente não morreu que nem Arão. Como é que está aqui? Esqueci o nome deles. Nadab e Abiú. Não é porque a gente não morreu que nem Nadab e Abiú que o Senhor não está provando os nossos corações, para ver se tem temor ou não, para ver se a gente está fazendo as coisas certas ou não. Amém. Então, quando nós olhamos para isso, como eu estava falando, ordem, glória e bênção ou juízo, ou seja, as coisas começam a fluir se você respeita a presença, ou as coisas começam a se amarrar se você não respeita a presença. Deus começa a amarrar as coisas. Você lembra da Arca da Aliança, quando Davi está em Jerusalém e ele quer reinar sobre Jerusalém, e ele vai trazer a Arca da Aliança, que representa a presença e a glória de Deus? Ele vai trazer por conta, ele coloca a arca numa carruagem de boi. Só que ele não consulta os anciões e nem os sacerdotes de como deveria ser feito. Aí no meio do caminho os bois tropeçam, a arca cai para o lado, Uzá mete a mão, quando mete a mão morre também. Porque carregar a presença tem que ser tem um jeito para carregar a presença, e se a gente não valoriza e não reverencia essa presença, ela nos prejudica. O perigo da glória de Deus traz temor, né? Ou seja, irmãos, não é, o que eu quero dizer é: a gente não pode brincar com as coisas espirituais. A gente não pode brincar de pregar, brincar de tocar, de cantar, brincar de orar nas pessoas. No reino do Espírito, isso é coisa séria diante de Deus. É coisa séria. E a nossa vida pode ir bem ou pode ir mal. E o Senhor vai fazer com que a gente preste conta, ou aqui ou depois, mas não vai passar despercebido. Então, essa arca, depois que esse homem coloca a mão e morre, vai para a casa de Obed-edom e abençoa demais a casa de Obed-edom. A mesma arca que matou um homem é a mesma que abençoou aquela família, e todo Israel ficou sabendo: meu Deus, a casa de Obed-edom, olha como prospera. Porque a glória de Deus, quando reverenciada, traz prosperidade, traz bênção, faz com que a gente avance, as coisas acontecem. Agora, quando a gente não tem temor quanto a ela, Deus não precisa ter compromisso com a gente. Amém? Então o temor vem quando nós temos uma consciência da santidade, glória e poder de Deus. Uma consciência da santidade, glória e poder de Deus. Abra comigo em Êxodo 20, 18. Êxodo 20, versículo 18. Meu Deus, não vai dar para ministrar tudo que eu preparei. Mas olha o que vai dizer aqui. E é muito bom esse texto, você conhece, mas Moisés está querendo separar o medo do temor verdadeiro e genuíno. Êxodo 20, 18 diz assim:
Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Então Deus desceu para falar com o povo de Israel no monte. Mas quando Deus desceu tinha trovões, relâmpagos. Ele veio de forma grandiosa, como nós estávamos falando antes nos Salmos, que ele vem imenso, ele vem grandão, e ele é digno de ser adorado, reverenciado e respeitado por isso. E aqui ele está vindo assim, dessa forma, com trovões, relâmpagos, o monte fumega, aquele estrondo todo, som de buzina. O povo olha para aquilo e diz: nós não vamos subir aí. Se a gente subir, a gente vai morrer. E eles, assustados, se distanciam de Deus. Ou seja, esse é o medo por meio de uma natureza caída que nos afasta e nos distancia de Deus. Mas Moisés responde no versículo 20, olha o que ele vai dizer para o povo. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Moisés disse assim: olha, gente, não é para vocês ter medo. Deus está descendo dessa forma para que vocês possam ter temor no coração. Ou seja, a gente tem temor a Deus quando a gente vê o Senhor descendo, mostrando a sua força, a sua grandeza. Uma das formas, né, do temor vir sobre nós é quando eu vejo o Senhor. Então Moisés está dizendo: olha, o Senhor fez isso para que vocês recebam temor, e através desse temor vocês não vão pecar. Vocês vão ser livres do pecado. Ou seja, qual é a função do temor? Santificação. Quem tem temor quer agradar a Deus. Quem tem temor não quer entristecer o coração de Deus. Quem tem temor evita o mal, foge do pecado. Essa é a evidência do temor que vem por meio do Espírito do Senhor. Então eu acho interessante, Moisés está explicando: gente, subam, não tenham medo. Ele está vindo assim para gerar temor em vocês, para que vocês não pequem contra Ele. Então deixa eu te dizer que essa palavra que Moisés disse ao povo é a mesma para vocês. Não tenham medo dessa palavra. Essa palavra vem para gerar temor em vocês. Para quê? Para que vocês não pequem contra o Senhor. Para que nós não pecamos, não venhamos a pecar. Amém? Quando nós olhamos para Moisés aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele não conduz o povo direto para Canaã, que é a terra que Deus tinha prometido. Ele liberta o povo do Egito e ele está traçando um caminho no deserto para levar assim para Canaã. Mas se vocês observar lá atrás, quando Deus chamou ele, no meio da sarça ardente, Êxodo capítulo 3, Deus disse que iria trazer o povo ali naquele monte. Então Moisés tinha no coração de levar primeiro o povo naquele monte e não primeiro em Canaã. Por quê? Porque se ele leva primeiro para Canaã sem ver o Senhor e sem temor, por causa da falta de temor, eles acessariam a promessa, mas perderiam ela depois. Então se eu acesso a presença e tenho temor, eu posso acessar a promessa, porque na promessa, temendo ao Senhor, eu não vou desobedecer o Senhor. Então às vezes a gente foca na promessa, quando na verdade o Senhor ainda está querendo gerar temor em nós, para que a gente possa viver a promessa, para que a gente não se quebre no meio da promessa. A gente olha e foca na promessa, mas se eu chegar nessa promessa, eu tenho temor suficiente para suportar essa promessa. Segunda Crônica 5, versículo 13, eu vou pular. Vai dizer assim: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Até aí. Então eu estava falando, se você observar, sobre Adão como sendo o tabernáculo de Deus, receptor da glória.
Depois eu falei do tabernáculo de Moisés, e agora esse texto está falando do templo de Salomão. O templo de Salomão, onde foi colocada essa arca, a arca da aliança, levou 7 anos para ser construído. Salomão ficou 7 anos edificando, colocando cada coisa no seu lugar, e depois que teve a ordem, veio a glória do Senhor sobre aquele templo. Então, ordem, glória. Se eu reverencio a glória permanece e me abençoa. Se eu não reverencio a glória, automaticamente isso me afeta. E a gente vai percebendo isso quando as pessoas desprezam ao Senhor. Há juízo a partir disso. Eu não vou conseguir ler por causa do tempo, mas 2 Crônicas 36 vai falar justamente sobre isso. Sobre o Senhor trazendo juízo sobre Israel, depois que eles desprezaram a glória do Senhor no templo de Salomão. Primeiro, quando eles reverenciaram, a Bíblia diz que eles fizeram uma oferta de 1000 bois, e a glória encheu o templo. Salomão foi um dos maiores reis de Israel, prosperou, vinham rainhas ver ele ministrar, falar, ver o que ele tinha construído, porque ele estava honrando o Senhor. Aí quando ele foi se corrompendo, automaticamente no final da história dele, eu creio que você sabe, conhece, o Senhor trouxe juízo sobre ele. E eu queria dizer que o Senhor tem esse anseio, irmãos, de liberar agora a glória dele sobre nós. Na verdade, essa glória foi liberada em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio, Jesus nos encheu da presença do Espírito Santo. Nós somos agora o tabernáculo do Senhor. Mas nós temos que reverenciar essa presença, valorizar essa presença. Amém? E eu vou para o último tópico aqui. A santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. A santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. Eu só consigo me santificar se eu tiver temor. Se eu não tenho temor, eu não me santifico. A função do temor é nos santificar e nos livrar do pecado. Então toda raiz de pecado está ali porque falta temor. Toda desobediência ao Senhor está ali porque nos falta temor. A gente não teme ao Senhor. Amém? Então nós precisamos dessa consciência de que tudo, irmãos, está nu diante do Senhor. Tudo está nu diante do Senhor. O Senhor nos vê como de fato somos. Não a partir daquilo que nós queremos muitas vezes comunicar, mas como de fato nós somos. E por isso que eu falei no início, como o Senhor está nos vendo, o que o Senhor está pensando de nós. Irmãos, eu venho vindo com a minha esposa num processo de santificação. Como eu já preguei aqui. Mas a gente fala o que a gente pensa, a gente fala o que a gente sente, o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração. Não para ferir o outro, mas para que um ore pelo outro e se santifique. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, com muito temor eu libero essa palavra. O Senhor diz em Jeremias 17:10 que Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Esquadrinha o coração, vai lá no profundo do coração e prova os pensamentos. O que você tem pensado, o que você tem sentido. Ele conhece as nossas ações. Será que tem tido temor referente ao que a gente tem assistido? O Espírito do Senhor pode estar do nosso lado, assistindo. Será que a gente tem tido temor sobre o que a gente tem ouvido? Irmãos, o Senhor tem realmente gerado isso na minha casa. Temor sobre o que a gente tem falado, temor sobre o que a gente tem ouvido, temor sobre o que a gente tem assistido, sobre o que a gente tem pensado, sentido. Por quê? Porque a gente está com medo de Deus? Não, porque a gente quer agradar ainda mais Ele. Porque nós o amamos. Tudo que nós somos e tudo que nós temos é por causa dEle. E por isso que Ele é digno de que haja esse cuidado na minha vida, esse temor na minha vida. Amém. Então o temor vem pela consciência de que nada passa de Deus e que Ele julga com justiça. Eu já estou indo para o final. Nós precisamos
resolver as nossas pendências emocionais e espirituais, como eu estava falando, que eu não estou pregando uma coisa que eu não tenho trabalhado em mim mesmo, não tenho tentado fazer, porque é de glória em glória, sim ou não? De repente a gente vê um negocinho aqui dentro, oh, meu Deus, o que tu está fazendo aí? Amém? Isso é temor. Agora quem não tem temor ao Senhor é indiferente, não estou nem aí. É que nem Abiú ali, né? Entraram na presença, tipo assim, vou acender o fogo aqui. Não, eu não posso entrar de qualquer jeito. Eu tenho que reverenciar a presença, eu tenho que valorizar o que é sagrado. E eu valorizo me santificando, me arrependendo, me limpando. E se você lê a Bíblia, se você é um leitor das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, na verdade toda a Bíblia, mas você vai observar que uma das coisas que mais é pregada é sobre arrependimento. João Batista pregou sobre arrependimento, Jesus Cristo veio pregando sobre arrependimento, os apóstolos na igreja primitiva pregaram sobre arrependimento, as cartas paulinas, elas são direcionadas às igrejas corrigindo as pessoas, corrigindo a forma de viver, né? Ele mesmo vai dizer, né? Mude a vossa maneira de viver. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, né? Então, como estão as nossas ações, como estão os nossos corações, as nossas intenções, as nossas motivações? Como está o nosso coração diante do Senhor? Porque diante dele está nu, está exposto, é bíblico. Então eu quero tentar acertar tudo para agradar o máximo possível o Senhor. Amém? E que esse temor venha sobre nós, o temor nos santifica. 2 Coríntios 7:1 vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Provérbios 8:13: o temor do Senhor é odiar o mal. Ou seja, quem tem temor odeia aquilo que é mal. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Então, a evidência de que eu estou crescendo em temor é olhar ali, às vezes o pai xingando o filho e dar aquele ruim, tipo, não. Entende? É dar uma agonia com a boca perversa. É dar um negócio com, você está entendendo, com arrogância, com orgulho. Não é sobre a pessoa, nós amamos as pessoas. Nós temos que separar, né, a velha natureza da alma da pessoa. Estou falando de odiar a carne, a natureza caída. Quem tem temor ao Senhor não ama aquilo que é mal, porque Deus é bom. Não ama os caminhos ruins. A gente já sinalizou algumas vezes aí, alguns irmãos dando testemunho. Vou citar rapidinho Ursinho Marcelo. Antes ele, tinha algumas práticas, hoje ele dá de ver nele, irmãos, a ira quanto aquilo, no sentido de detestar, porque o Senhor vai fazendo isso. Aquilo que antes a carne queria, se a pessoa é vivificada no Espírito, ela passa a odiar aquilo, aquela prática, aquilo. Provérbios 16:6: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, mas com o temor do Senhor o homem evita o mal. Então o temor faz com que a gente queira agradar o Senhor sempre, e que a gente tenha o receio de ferir o Senhor. E quem tem temor, o temor nos faz querer resolver nossas pendências diante das pessoas e diante de Deus. Quer agradar o Senhor, não quer ferir o Senhor, e quer resolver as suas pendências. Amém? Como eu tenho dito, irmãos, eu tenho orado assim diante do Senhor. Ontem à noite mesmo, eu estava orando, Senhor, o Senhor sabe que eu não amo o microfone, a plataforma, eu não quero título, eu não quero posição, eu não amo dinheiro mais do que o Senhor, eu não amo coisas mais do que o Senhor. No sentido de uma declaração de temor. O que mais importa para mim é a sua presença. Não foi o que Davi fez. Tira de mim o reino, tira de mim o que o Senhor quiser, mas não tire a sua presença de mim. Porque
que ele reverenciava a presença. Quando ele foi reinar, a primeira coisa que ele disse é: vamos buscar a arca. Ainda que ele fez do jeito errado, mas ele disse: vamos buscar a glória, nós precisamos da presença para reinar. O que eu estou querendo dizer é: você precisa da presença de Deus para conduzir a sua casa, para conduzir a sua vida. Mas ela só virá e ficará com você se você valorizar ela. Ame a presença como Davi amava. Amém?